Fala, mamíferos! É com uma grande satisfação que estamos aqui mais uma vez para passar uma mensagem muito importante para você. Hoje o tema é importantíssimo e todos os produtores de leite têm a obrigação de estar expert nesse assunto. Tenho aqui comigo a minha colega Brenda. E aí, pessoal, tudo bem? E para nos ajudar com esse tema hoje, a gente tem o zootecnista especialista em produção de silagem, Alan Santana Pereira. Alan, tudo bem? Bom dia, como vai? Fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer aí pelo convite, né, da Companhia do Leite e estar presente aqui nesse podcast dos mamíferos. É um prazer, né, estar aqui com vocês e poder conversar com vocês sobre esse tema que eu gosto tanto e trabalho, né, há bastante tempo. Nós que agradecemos a participação nesse momento tão importante, né? Não se fala em outra coisa a não ser em produção de silagem agora. Estamos chegando perto da época, sim, mais importante para um produtor de leite, né, que é produzir a comida da vaca, né? Eu sempre digo, Alan, que é o dia mais importante do ano para o produtor. Se ele errar nesse dia, é o ano inteiro que ele vai ter uma silagem de média ou péssima qualidade e isso vai impactar demais no resultado dele, né? Com certeza. Show, Alan, se apresenta aí pro pessoal, para eles conhecerem quem é você, como que você entrou nesse mundo aí, começou a trabalhar com silagem. Legal, então contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou Alan Santana Pereira, sou zootecnista de formação lá pela Unesp, do campus de Botucatu. Eu tenho origens mais urbanas do que rurais, né? Eu nasci em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, né? Região mais de metalurgia, né? Montadora de carro, mas meu pai é mineiro, é aqui do extremo sul de Minas, de Borda da Mata, né? E minha mãe é lá do ABC Paulista. Mas eu tenho como infância, né? Sempre as férias escolares, vim para Minas e ficar na casa do avô e da avó, lá que eram produtores de leite, né? Pequenos produtores de leite, naquele sistema bem antigo ainda, né? O avô tirava leite das vacas de manhã, soltava com os bezerros, né? A avó naquelas rotinas mais, né, de casa, de cuidar da família. Então tem um contato desde infância, né, com a área rural, mas nada em termos assim, profissionais ou em escala de produção, né? Depois eu acabei trabalhando na área da indústria, né, de construção civil, nada a ver com o agro. Mas lá atrás, né, por uma crise global, né, daquela crise do subprime, eu acabei tendo a oportunidade de mudar totalmente de área, né? Então, na época eu trabalhava na indústria, fazia faculdade de logística, né? E surgiu essa crise, eu acabei saindo do mercado de trabalho e decidi entrar para uma universidade, né, de ponta para poder cursar um curso superior que eu entenderia que ali seria o meu ponto de virada na minha vida, né? E eu sempre quis fazer agronomia, sempre tive aquele vínculo com o campo, eu gostava muito da parte agrícola. E aí, começando a estudar, fazendo algumas pesquisas, eu descobri o curso de zootecnia. Eu achei o curso de zootecnia tão amplo que eu falei, pô, isso aqui acho que vai me abrir mais opções, né? E estudei algumas universidades, então eu decidi prestar a Unesp e, né, graças a Deus entrei na universidade, cursei meu curso lá e foi, assim, muito bom para mim, porque eu entrei na faculdade um pouco mais tarde, então consegui aproveitar tudo que a universidade tinha para me oferecer. De lá eu acabei saindo da Unesp, vim aqui para Lavras, né, para poder fazer uma especialização, continuar nos meus estudos, né? Tive que interromper no meio para poder ir trabalhar, né? Realmente ter uma oportunidade de trabalho eu tive e fui para a indústria, né? Trabalhar na indústria de inoculante biológico, trabalhei ali durante 3 para 4 anos, né? A nível mais no centro-oeste e nordeste do Brasil, então tive uma experiência bastante grande com processos de ensilagem. Foi aí onde eu me apaixonei mais pela área, né, de conservação e produção de silagem. Tive que estudar muito, tive a oportunidade de fazer congressos, participar de congressos, né, e treinar muito a questão de transmitir um conhecimento para o produtor, né, porque eu fazia muitos dias de campo, treinamento de equipe e assistência técnica ao produtor, né? E ali no dia a dia, ali na prática, que você aprende o que você não aprendeu na universidade, né? Você tem que traduzir aquele conhecimento técnico que você aprende num livro na universidade ou num congresso e ir lá para a ponta aplicar aquilo no produtor, né? E aí de lá para cá eu acabei saindo da companhia, tinha um anseio de empreender na área de consultoria, na forma autônoma, e assim estou até hoje, né? Já vai para 9 anos, né, que eu estou como consultor autônomo, né? Durante muito tempo sozinho, né? E hoje agora num projeto novo, né, com outros sócios, né, numa empresa de consultoria muito focada em gestão de nutrição e planejamento forrageiro de propriedades leiteiras, na pecuária leiteira. Muito bacana.
Bom, a gente definiu aqui antes de começar o episódio, o nome do nosso episódio ficou Produção de Silagem, como não errar. Por onde a gente começa, Caio? A gente começa, muitos produtores, eles têm a falsa impressão que o dia de fazer silagem é basicamente o processo todo. O que eu quero dizer com isso, Alan? Para você, qual que é o dia que a gente de fato começa a fazer a silagem? Qual que é o momento inicial? Não é o dia da gente colher ela e processar. Qual que é o seu ponto de vista aí que a gente começa a ter atenção para isso? Mais ainda, quando e como que a gente começa a preparação para silagem? Legal. Eu também entendo que esse dia da confecção da silagem, ela faz parte, né, de um processo bem longo, né? E para mim o dia da confecção da silagem, né, começa no planejamento para uma nova safra, né, que é o que a gente faz muito nas fazendas, né? Começar a planejar, né, um plano agrícola de safra de produção de silagem para uma posterior plantio e cultivo e processar tudo aquilo, né? Então é o momento que a gente senta com o produtor e fala, ó, o que a gente vai precisar de comida, né, para os próximos 12, 13, 14 meses, dependendo do planejamento forrageiro, né, com base num crescimento do rebanho, né, com base com que o produtor vai precisar, né, de comida dentro da fazenda, né? Outra coisa, quais, né, forragens que nós vamos produzir, qual que é a qualidade dessa comida que a gente quer produzir, né? Ter aquele entendimento muito claro do que a gente quer produzir, né? E para isso vai gastar o quê? Até análise de dados históricos dentro da fazenda. Porque a gente está muito acostumado com esse tema, assim, fazer silagem de qualidade, mas o que eu vejo ainda que fica muito vago, produtor, o que é a silagem em si de qualidade, então, que você tanto fala, qual que é essa qualidade? Materializa para mim, para quem que é, né? Às vezes ainda isso é um pouco vago até para alguns técnicos, né? Entender qual que é essa qualidade que você quer produzir e se historicamente esse produtor já produziu alguma coisa, né, com esse nível de qualidade e ele precisa melhorar, né, em cima. Então, ter um histórico e sentar com todas as pessoas envolvidas nesse processo, desde o agrônomo, né, de quem é a equipe que vai acompanhar esse processo, né, e começar a montar esse planejamento. Então, vai primeiro planejar todo esse processo de confecção de silagem para aí dali começar a soltar alguns serviços, algumas etapas, que vai ser lá, então tem a parte agrícola primeiro. Então, vamos começar a fazer uma análise do solo, né? Vamos começar a entender o que nós vamos fazer aqui de fertilização desse solo, qual que é o híbrido que nós vamos escolher, né? A semente que nós vamos plantar, que época que nós vamos plantar, o equipamento que nós vamos utilizar para plantar, se isso aí tem que passar por uma revisão ou não, né? Contactar os prestadores de serviço que vão estar envolvidos, né? Hoje a prestação de serviço é uma realidade no mercado brasileiro para a terceirização da colheita de silagem. Então começa um processo bem amplo, mas o resumo de tudo é de um planejamento de tudo que vai ser feito antes mesmo de começar a operar, né, aquela operação que começa às vezes lá numa coleta de solo, envio ao laboratório, interpretação de análise, uma receita, né, de às vezes uma calagem, uma gessagem, uma aplicação de matéria orgânica ou não, para depois começar a cultivar aquela cultura, né? Então é um processo que está muito antes do dia da ensilagem em si, né? Que é um processo bem, bem longo. Eu gosto de falar que começa aí, nesse planejamento, né, com uma equipe multidisciplinar, né? Agrônomo, o técnico envolvido na nutrição da fazenda, né, que às vezes pode ser um zootecnista, um médico veterinário, às vezes até um agrônomo, né, que tenha conhecimento na área, né, o gerente, o dono, enfim, todas as pessoas envolvidas. O interessante é que para cada propriedade, na verdade não existe o ideal. Qual que é uma silagem ideal? É o amido 35, 40, mas a gente precisa entender o que a fazenda precisa. Talvez ela não precise de um amido de 40%, ela precisa de uma quantidade maior de matéria seca. Então, esse planejamento é fundamental a longo prazo, que senão eu vou me planejar para uma coisa e a hora que eu tiver necessidade de fato de usar isso, eu não vou ter na minha mão, eu vou ter um produto que não está me atendendo, né? Exato, perfeito. Entender o que ele quer produzir e que você falou, né? Entender o histórico da fazenda. Às vezes a gente vai pegar uma referência assim, que vem muito de fora do Brasil, né? A silagem americana é que a gente tem que se referenciar aqui e trabalhar para fazer algo igual. Mas será que eu vou conseguir fazer igual? Porque eles reúnem outras características, né? Eles têm um cultivo anual, nós temos 2,
Então, entender até onde a gente pode chegar e o que a gente pode fazer dentro da nossa condição. Né? O cara que está produzindo milho lá na região, por exemplo, do Nordeste, né, ele não tem a mesma condição que eu tenho de produzir milho no Paraná ou em Minas Gerais. Né? Então, entender a característica, entender a realidade de cada propriedade para aí você colocar um objetivo, um alvo ali em termos dessa qualidade. Entender a categoria, como você disse. Né? Será que eu preciso de uma silagem com tanto amido para uma recria? Para uma vaca seca? Né? Às vezes não. Na verdade, às vezes o que eu preciso até é uma silagem com menos energia, né? Para poder não supercondicionar esses animais. Então é fazer todo esse entendimento aí, realmente, para começar o planejamento do que tem que ser produzido com qual qualidade. Né? Se a gente fosse listar aí os pontos vamos dividir aí no planejamento, a gente ainda está lá no planejamento, pensando aí em solo, escolha do híbrido, local, você consegue discorrer para a gente o que é importante nessa etapa de planejamento? Novamente, acho que teria que começar com o planejamento agrícola, sempre pensando nessa integração com a parte do agrônomo, né? Então realmente entender o que a gente precisa fazer na parte agrícola. A gente estava até conversando um pouquinho mais sobre isso antes, né? Como que o produtor de leite ele precisa enxergar que essa agricultura para a produção de comida ela é muito mais desafiadora do que a agricultura para grãos e cereais, né? É uma atividade, é uma agricultura que ela é muito mais de exportação do que renovação, né, e voltar nutriente no solo. A gente exporta mais nutriente do que a gente devolve. Então precisa se pensar, né, como um sistema, né, que eu preciso manter ali um sistema vivo com matéria orgânica, microbiologia do solo, né, não compactar demais esse solo. Como que a gente vai pensar isso como um sistema e a gente pode melhorar esse sistema? Então esse planejamento agrícola ele é muito importante porque ele não é só de um ano de safra. Às vezes ele é de um ano de 2, 3, 4 safras, né? Fazer perfil de solo, né? Fazer caixa de solo em termos de nutriente, você não vai fazer em uma safra, você vai demorar alguns anos, né? Então por isso que esse planejamento de curto, médio e longo prazo tem que ser feito na parte agrícola, né? E depois fazer, né, passado esse planejamento agrícola, começar a interagir com a parte zootécnica, né? Que é a escolha do material que vai ser produzido, né? Então agora já passou, né? Acho que a maioria dos produtores que vão plantar agora para a próxima safra provavelmente já escolheram os materiais, né? Os materiais que vão plantar. A gente está falando aqui, vamos falar assim, basicamente silagem de milho, né? Pensando num híbrido, né? Então muita gente me consulta, qual que é o híbrido ideal para silagem? Qual que você tem visto que é o bom, que é o, né? Que produz muito e tem melhor qualidade? Eu falo, gente, o bom é aquele que você consegue produzir dentro da sua fazenda com alta eficiência e que aquilo gere um resultado dentro daquele objetivo pré-planejado, né, em termos de qualidade. Porque não dá para falar que para você o milho X é o ideal, sendo que a minha referência é de uma outra fazenda que não tem o mesmo nível tecnológico que você consegue aplicar na sua fazenda. Tem híbridos ali que são teto de produção altíssima, mas são muito exigentes em pacote de tecnologia. Vai necessitar mais aplicações de fungicida, vai precisar de uma adubação mais intensiva, né? Ele demanda uma condição, né, nutricional e tecnológica um pouco maior, que a gente chama de milhos de alto investimento. Será que você está preparada para isso? Né? Para dar essa condição? Igual falar, a vaca holandesa, né? A gente sabe que dentro das raças é a especialista em produção de leite. Só que se ela não tiver a condição ideal, provavelmente ela não vai expressar aquele potencial genético dela. A mesma coisa com uma semente de milho. Eu preciso dar condição para aquele milho se expressar. Então não dá para eu ficar copiando e colando, né, o mesmo híbrido em todas as fazendas. É entender qual que é a capacidade daquele produtor de aplicação de tecnologia e cultivar aquele material. Então, o que eu sempre recomendo é começar a fazer em uma área menor da fazenda alguns testes, né? Plantar alguns materiais numa escala menor, 1 saco, 2 sacos de cada material, né? Para ele sentir qual que é o material que vai melhor dentro da sua fazenda, da sua condição climática e tudo, para ele começar dali pré-selecionar alguns materiais e aumentar a sua área de plantio em cima daquele. E às vezes isso a gente vai demorar 1, 2 safras para identificar qual o milho que mais entrega uma constância, um resultado médio padrão ao longo do tempo.
Só que a tecnologia, ela muda muito rápido, né? Às vezes o material que você está cultivando ali, ano que vem ele já sai do portfólio, né? Ele fica pouco tempo, porque novas tecnologias vão sendo inseridas e o negócio é dinâmico, né? Mas a melhor forma de fazer seria a gente testar os materiais dentro da nossa própria propriedade para identificar quais são os materiais superiores, né? E aí eu replicar em maiores áreas. Eu tenho fazenda que planta o mesmo material faz 4, 5 anos e não está interessado em mudar. Por quê? Atende a demanda de produção de matéria seca por hectare, a qualidade média ao longo dos anos é estável e vem às vezes até melhorando, né? Então o cara não tem por que mudar. Ah, mas o material já está ficando mais atrasado, tudo. Não, por enquanto ele está entregando ao que ele se predispõe. Então vamos continuar, não vamos mudar, né, o que está dando certo, né? Agora tem fazenda que sempre gosta de estar plantando um híbrido novo, tal, esse é lançamento, mas qual que é o histórico que você tem dele dentro da sua propriedade? Então é um risco muito grande, né? Então eu falo para o produtor sempre ser um pouquinho mais conservacionista, sabe? Faça pequenos testes, né, para ir num ano seguinte você replicar aquilo numa área maior, né? Então tem esse planejamento da escolha dos materiais, né? A área, a demanda da área necessária para aquilo ser produzido, né? Porque eu tenho X toneladas de matéria seca para ser produzido por ano. Qual que é a demanda da minha área? Qual que é o tamanho da minha área que eu preciso para produzir aquilo? Com base em qual histórico de produtividade? Se é um material novo, concorda que você fica, vou chutar aqui 50 toneladas por hectare? Será que dá? Será que na sua fazenda você já teve média histórica de 50 toneladas de silagem por hectare? E muitos poucos produtores conseguem mensurar também essa produtividade, né? Hoje existem algumas ferramentas, algumas formas de tentar estimar a produtividade, mas elas ainda são um pouco imprecisas, né? Então tem várias maneiras de se fazer. E uma outra coisa que eu vejo muito importante, que o produtor às vezes não pensa isso previamente, é como é que eu vou estruturar a minha fazenda, o meu local de armazenamento dessa silagem. Não foi uma vez ou 2 vezes que eu já cheguei no dia de ensilar e o buraco de silo, as trincheiras ou o local que ia ser colocado aquele material, ele estava totalmente sujo ou parecia que estava sendo abandonado, sabe? Aquela trincheira que assim, a gente só lembrou dela no dia que o caminhão, a carreta está chegando para colocar o silo. Meu, isso aí tá errado, né? Você vai condicionar o alimento ali, às vezes, para 3, 4, 5 meses do ano em cima de um local que não foi revisado, não foi feita uma manutenção, não foi limpo, né, para receber aquele material. E isso já aconteceu várias vezes. Então, a gente pensar na nossa estrutura ali da fazenda para poder receber esse alimento, né? Você estava falando ainda de considerar quando essa silagem vai ser retirada, como que vai estar esse local? Exatamente, né? A gente pensar que em determinada época do ano chove, e em fazenda com terra e chuva gera barro, né? E aí, como é que eu vou tirar essa silagem desse local, né? Eu tiro de trator, eu tiro na carroça, eu tiro de qualquer forma que eu vou acessar esse painel de silo, né? Ele tem um declive para escorrer água, não? Acumula água na boca do silo, o que vai me gerar de transtorno? Então, falta pensar um pouquinho em tudo isso, sabe? Às vezes o produtor fala, mas calçar o silo ou concretar um silo é muito caro. Mas será que você precisa concretar todos os seus silos? Por que você não concreta um que você vai utilizar sempre na época das águas, né? E aí você avaliar o efeito que aquilo teve em diminuição de desperdício, de contaminação, né? De facilidade da operação depois de manusear esse silo. Isso aí tá tudo volta ao que a gente falou de planejamento, pensar um pouquinho mais a longo prazo, né? A gente precisa gastar mais tempo afiando o machado do que tentando derrubar a árvore com um machado que não tá molado, né? Boa. Bom, vamos lá. Passamos aqui escolha do híbrido. Eu queria te perguntar se você acredita que o principal erro do produtor aí na hora de escolher o híbrido é esse copia e cola de uma receita ali que deu certo para fulano, eu vou fazer aqui, ou uma resistência em mudar de híbrido. O que você acha? Eu acredito sim, que é muito assim, vou lá no vizinho e vejo o que ele está fazendo, né? Ou pergunto para aquele produtor referência. Sempre tem o produtor referência, né? Aquele produtor que ele é o mais ávido à tecnologia, então ele usa primeiro do que outros, né? E eu quero ir nesse cara, realmente, porque esse cara, ele tá
pagando um risco, às vezes, para mim. Né? Ele está indo lá, colocando a cara dele a tapa e testando alguma tecnologia que depois eu quero utilizar na minha propriedade. Né? Mas é importante o produtor entender e ver se realmente o que ele faz lá você vai dar conta de fazer na sua propriedade. Só para você não ter frustração. Porque eu já vivi isso na pele. O produtor pegar o mesmo material que foi exposto lá no dia de campo, estava lindo, maravilhoso, e colocar na sua propriedade e ele não conseguir conduzir bem aquela lavoura e não entregar o mesmo resultado. E ele se frustrar. E às vezes ele estava num material, às vezes, de um nível de tecnologia mais mediana e estava entregando um resultado médio, né, bom, e aí ele quis dar um passo, às vezes, maior do que a perna. Né? Então, sim, é procurar ter um pouquinho mais de cautela nessa escolha, pensando que, assim, eu tenho que achar o que é melhor para mim, o que eu dou conta de fazer dentro do meu portfólio, materiais mais seguros, né, em relação a isso. Mas sempre incentivo, né, o produtor fazer um mini campo, né, dentro da sua propriedade. Hoje existem algumas associações que fazem isso de forma conjunta, né, reúnem um maior número de materiais. Né. Eu estou numa região lá que tem uma associação de produtores de leite que todo ano eles fazem um teste de campo de híbridos. E são testados às vezes 30, 40 materiais. É um N bem grande. Né, e aí com parcelas replicadas, aí é como se fosse uma vitrine do milho, igual tem muito lá em Viçosa, né? Praticamente isso. Isso é interessante, né? Mas entender se aquele produtor que está cultivando aquele milho, ele consegue ser o perfil médio daquele grupo de 52 produtores, né? Porque tem o cara que né, que dispõe de mais tecnologia do que outros, né? Então ter só esse bom senso aí nessa questão. Perfeito. Alan, vamos passar para a próxima etapa, vamos pensar que todos os produtores estão assistindo a gente, sentaram com seus consultores, fizeram planejamento, fizeram correção de solo, todas as orientações que foram passadas ele realizou. A gente está chegando perto da janela de colheita. Como que você avalia o momento certo de a gente colher esse milho e processar ele? Esse aí é aquela pergunta que vale quase um milhão de reais, dependendo do tamanho da fazenda, que vale mesmo. Tem muito produtor aí que tem mais de 1 milhão ali colocado dentro do buraco, né? Na trincheira, num silo de superfície, enfim. Mas esse ponto, assim, de determinar o teor de matéria seca, né, para colher a silagem, que é o que a gente deveria estar falando, e às vezes o produtor não está acostumado com isso, né? A gente deve escolher o ponto de ensilagem em cima do teor de matéria seca da planta. Na verdade, tudo se resume isso, e a gente vai buscar indicadores, sinais na planta, na cultura, que vão me mostrar que aquela planta está chegando perto desse ponto, né? O resumo é assim, a gente deveria escolher uma matéria seca alvo, né? E aferir plantas, né, na lavoura e determinar o teor de matéria seca daquela planta. Esse é o melhor método e tentar fazer uma amostragem representativa dentro da nossa lavoura, né? Eu estou falando o que é o ideal, mas nós vamos falar o que é a prática que a gente faz. Né? Então, eu ir lá na minha lavoura, pegar uns 2, 3 pontos, entrar para dentro da minha lavoura, coletar plantas em sequência, na altura que vai ser cortado, picar aquilo, às vezes numa picadeira, numa forrageira, e determinar o teor de matéria seca, ideal. Né? Qual que é o ideal para mim? Não sei, esse é um negócio que ele é um pouco relativo, porque o teor de matéria seca ideal para ensilar uma silagem de planta inteira, de milho, a gente fala de 30% a 40% de matéria seca. Nós estamos falando de 10 pontos percentuais aí de variação. Mas é um mundo entre 30 até 40, né? Uhum. Então, se perguntar qual que é o teor médio ideal, fala o 35, né? Tá no meio do caminho, né? Não é nem para mais, nem para menos. E eu gosto muito dos 35%, né? E tem uma razão. Mas o produtor ele não sabe, às vezes, o que é esse 35%. Às vezes, ele nem sabe o que é matéria seca, né? Tem muito produtor que não sabe, né? Que matéria seca nada mais é que todos os nutrientes que compõem, né, aquela planta ali, seja amido, fibras, minerais, óleo, proteína, né? Mas para determinar esse ponto, o que a gente usa na prática muito, realmente são características da espiga, né? A gente vai olhar sempre muito a espiga, porque a gente está plantando um pé de milho, né? A gente está fazendo uma lavoura de milho pensando no grão que tem, né, nessa cultura. No grão de milho que tem amido, que tem um carboidrato que dispõe bastante energia para a vaca, né, para ela produzir leite. Então, a razão de eu plantar um pé de milho é porque tem uma espiga. E se essa espiga estiver imatura, eu colher esse milho num ponto imaturo, que é uma roça jovem, né, não faz muito sentido. Eu desperdicei tempo, planejamento para colher água, transportar água, compactar água, né? Claro. E a gente vai até ter problemas de fermentação por causa disso, né?
fora o prejuízo financeiro, porque eu deixei de deixar a planta trabalhar para mim. E isso acontece muito do produtor errar, de ele assim, colher antes da hora, mais do que colher o avançado. Por incrível que pareça. Eu conheço produtor que tem até automotriz, né? E às vezes o cara ainda colhe mais cedo do que poderia, tá? Porque ele poderia realmente estender um pouquinho ali aqueles dias para colher um pouco mais de conteúdo de matéria seca que vai traduzir em mais amido dentro da planta, né? Então, quais são esses sinais, né? Realmente a gente olha uma coisa que é antiguíssima, mas que não vai sair em prática nunca, e eu acho que nem tem que sair, que é realmente a deposição do amido olhando na linha do leite, né? A famosa linha do leite. Esse negócio vamos dizer, é mais velho que a fome e funciona mesmo, né? Porque ele traduz realmente o quanto que aquela planta está acumulando de carboidrato, de amido dentro daquela espiga, que é a razão da gente ter plantado esse pé de milho, né? Então a gente vai quebrar algumas espigas lá na lavoura e vamos avaliar o quanto que está depositando de amido naquela espiga, sempre olhando da base mais externa do grão para a base que o grão entra em contato ali com o sabugo, né? Que o grão vai enchendo de cima para baixo, ele vem acumulando amido e aquilo vai demarcando para ele, vai ficando muito nítido o quanto que aquele grão está saindo do estágio leitoso para um estágio farináceo, né, ou duro, que a gente chama, né? Então a gente vai procurar escolher um material ali que já está para determinar, né, próximo de metade da linha do leite ou 2/3 da linha do leite, já com o grão cheio, mais para um ponto mais pastoso. Isso que a gente vai se orientando. Só que o ponto exato para determinar essa colheita, né? Eu pergunto para o produtor, qual que é a forrageira que você tem? Com o que você vai colher seu milho? Porque muda isso. Se eu falar para um produtor que vai colher silagem com máquina de 1 linha, 2 linhas, sem processador, e falar para ele, colhe milho com 2/3 da linha do leite da espiga cheio, né? Porque você vai maximizar a produção de amidos, colheita de amido, que é o que você quer. Realmente, só que será que ele vai conseguir processar bem esses grãos? Já tem pesquisa feita aqui em Lavras, mostrando para o professor Marcos Neves que mesmo as forrageiras convencionais com alguns equipamentos que eles condicionam em tentar machucar mais os grãos, que são as peneiras raspadoras, né? Elas são efetivas até um determinado ponto, né? Que é a metade da linha do leite. Dali para frente, ela não vai conseguir fazer muita coisa para te ajudar. Então, esse produtor, ele precisa entender que, infelizmente, pela forrageira dele, ele vai ter que colher um pouco menos de matéria seca e um pouco menos de amido para ele conseguir processar bem aqueles grãos. Porque se ele quiser colher no ponto da automotriz, da forrageira autopropelida, que tem um processador de grãos, ele provavelmente vai se dar mal com isso e ele não vai conseguir processar bem esses grãos. Então, sempre o foco vai pensar assim, como é que eu vou processar o máximo de grãos, né, da minha lavoura e correlacionar aquilo com ponto de colheita, né? Máquinas convencionais, a gente tende a colher um pouco mais cedo. Máquinas autopropelidas que têm rendimento de colheita mais alto, eu posso me dar o luxo de entrar numa matéria seca um pouco mais avançada para colher mais amido, que faz total sentido para nós, né? Mas, em resumo, a gente vai se baseando muito na deposição de amido na espiga e associado a outras coisas que a planta vai me mostrando. Sinais claros de que ela está encaminhando para uma senescência, como secar folhas do bacheiro, né? As folhas começam a secar, começam a ficar ali mortas, né? A coloração da palha da espiga, se ela está secando ou não está secando, como que a condição da planta está se comportando para esse amadurecimento, né? Essa maturidade fisiológica. Porque tem muito material que, por condição de estresse hídrico, né, ou uma doença foliar, a planta começa a morrer antes da hora, antes de colocar amido na espiga. E aí o produtor vai lá e vai correr para colher, porque senão ele não vai colher nada. E às vezes está até certo, porque a planta ela já está entregando, né, para ele. Ela fala, não está dando conta de lidar com aquela condição extrema e ela não vai chegar ao final do ciclo, né? Então ele vai lá e colhe mais cedo. Geada, já aconteceu muito comigo de ter roça que deu geada e o produtor fica sem saber, colho ou não colho? Espero a espiga chegar ou não? Né? Muitas vezes a planta não vai ter essa condição porque as folhas foram congeladas e vão morrer. E às vezes ele vai ter que entrar colhendo. Não sai do fogo, cai na brasa, né? Você tá vendo que assim, é um pouquinho mais complexo, mas na prática a gente tem que assim, sempre entender. Tenta maximizar a colheita do amido na espiga, porque é para isso que você plantou um pé de milho, né? Mas tenta
se orientar em um número ou numa observação mais técnica. Linha do leite nos ajuda, mas se o produtor conseguir fazer a matéria seca, esse seria o ideal, né? E ainda muito produtor não consegue fazer, né, por uma questão prática, né, não tem uma picadeira, não tem uma forrageira ali. Mas esse seria o ideal, né? E eu gosto de estar monitorando esse tempo antes da data prevista da colheita. A gente tem materiais que são lá 115, 120 dias para a colheita da silagem. Quando que você vai lá na roça monitorar o ponto? Vai 10, 15 dias antes dessa data para ir monitorando o avanço da maturidade fisiológica dessa planta, né? Porque dependendo da condição climática, esse material ele vai se comportar de uma maneira ou outra, né? E aí você vai tendo tempo para se programar. Alan, uma dúvida que eu sempre tive, alguns pés de milho, alguns materiais, eles apresentam 2 espigas. Por conta de quê? Isso é genética? Porque eu já ouvi falar que pro leite, principalmente para produção de silagem, não é o ideal a gente ter 2 espigas por conta da matéria seca. O que você diz sobre isso? É uma questão genética, sim, é uma questão genética. Eu não vou saber te falar especificamente se tem uma questão nutricional que pode influenciar nisso, mas que é certeza que é genética, sim, né? Eu já vi roças muito boas com 2 espigas, não vai ter problema nenhum, né? Só que o que acontece quando você tem 2 espigas no pé de milho, elas diminuem, né, o tamanho delas e você acaba tendo 2 espigas médias, né, ou às vezes até pequenas, em vez de você ter uma espiga maior, né? Isso acontece muito, por exemplo, em as plantas da bordadura da roça, né? Você percebe isso, aquela planta que recebe mais luz, né? Ela cresce mais a espiga, né? Ela fica uma espiga mais viçosa. As plantas que já estão mais para dentro da lavoura, elas são espigas menores, né? E o produtor geralmente vai pegar a espiga lá da bordadura, né? Para ele falar, nossa, olha, a minha roça ficou show de bola, mas esqueceu que é aquela que toma mais luz, né? Então, é uma questão genética, né? Não vai influenciar sobre a qualidade ou não, isso vai depender muito do híbrido, do teto de produção dele em entregar grãos, né? No final das contas, a gente fala assim, ó, o híbrido para grão é o mesmo para o híbrido da silagem? Tem muita gente que se pergunta isso, né? O que acontece é que, assim, uma coisa semelhante que a gente quer, o híbrido que entrega mais peso de grãos, consequentemente, se fosse colhido para silagem, vocês concordam que vai entregar mais amido? Porque ele tem um potencial de produção de massa de grãos maior do que outros materiais, o que é interessante. Isso concordo. Mas, às vezes, esse material ele não tem algumas características nutricionais que não são tão interessantes, como uma digestibilidade de fibra, um pouquinho pior, né? Porque todo material que tem muito grão, né? Ele tem que se sustentar em pé, essa espiga até o dia da colheita, então não pode ser um material que tomba fácil. Então, às vezes, isso vai condicionar em materiais que tem um teor de lignino um pouco mais alto, uma digestibilidade de fibra pior. Então, tem que sempre estar olhando isso aí. Também, questão de stay green é uma outra característica importante, não sei se os produtores estão acostumados, mas stay green é basicamente a capacidade que a planta tem de permanecer verde até a maturidade fisiológica, mais próximo da maturidade fisiológica, ou o ponto do dia da colheita. Então, é aquele pé de milho que eu olho no pé, ele está verdinho, mas eu pego a espiga e quebro, a espiga já está chegando, né, no ponto. É isso que eu quero, o melhor dos mundos, né? Porque é você colher aquela silagem com bastante grão mais farináceo, né, com amido, mas eu olho para minha silagem, ela tá verde. Você fala, nossa, mas eu tô colhendo silagem verde. Não tá, é que a planta estava muito saudável. E isso tem acontecido nas lavouras, é onde muito produtor, às vezes, tem até se preocupado, porque ele começa a ver, às vezes, até o silo lá, começar a dar um pouquinho de efluente na boca do silo, mas é que, às vezes, a planta estava tão saudável que no dia da colheita não tinha praticamente folha morta, né, nem do bacheiro. Isso vem de melhores técnicas de agricultura, híbridos, né, mais tolerantes a estresse hídrico, fungicida tem ajudado muita gente. Hoje os drones são uma realidade, gente. Sim, o cara tinha só o pulverizador lá de barra para fazer fungicida. Hoje o cara pode fazer com drone do início ao fim, não precisa ter mais pulverizador praticamente dentro da propriedade, né? Então ajudou muito a gente, né? Então, assim, pensar que o híbrido para grão não necessariamente é o híbrido para silagem. Tem uma questão da textura do grão também, que é muito importante, né? Isso, aqui em Lavras teve muita pesquisa com isso, né? Para falar da vitrosidade do grão, né? Milho mais vítreo, né? Milho mais duro, milho mais farináceo, né? Então a gente sabe que isso influencia na eficiência da digestibilidade, né? Tempo de estocagem vai ajudar nisso, mas não vai resolver o problema do material que ele é vítreo por natureza, né? A característica do amido desse material
é de ter mais matriz proteica, ser mais indigestível, né? Então, buscar híbridos específicos para silagem mesmo, porque as empresas reuniram características mais de interesse nutricional, mas sempre conflitando com a questão de produtividade, de matéria seca por hectare. Show. Pensando ainda no tópico que a gente está ali da confecção, né, da silagem em si. A gente foi lá para frente e falou lá do ponto de colheita já. A gente deixou passar aí alguma coisa para trás, pensando em plantio, escolha de lona, a questão do silo mesmo, que você ainda queira pontuar pra gente? Olha, um negócio que é engraçado, há uns 10 anos atrás, eu fiz um levantamento na minha região mesmo que eu moro ali, nessa associação, chama a ProLeite, né? Associação dos Produtores de Leite Sudoeste de Minas. E na época eu me propus para a associação, falei, deixa eu fazer um levantamento aqui dentro da associação, como é que é a qualidade média da silagem dos produtores? O produtor só tinha que basicamente pagar o envio da amostra de silagem dele para o laboratório e pagar o meu deslocamento para ir lá para a fazenda. E eu ia lá e pegava, para vocês terem ideia, 40 pontos, 40 itens de observação no painel do silo do cara. De tudo, desde densidade de compactação, né, se tinha perda superficial ou não, né, qual que era a estimativa dessa perda, teor de matéria seca, pen state, tudo. Fazia um raio-x da silagem do cara, né? E eu lembro muito claramente que um dos negócios que mais me impressionou nessa época foi a quantidade de produtor que jogava silagem fora. Ou seja, que tinha um desperdício, que tinha um prejuízo no seu silo, né? Então o cara estava produzindo lá, sei lá, 500 toneladas de silagem e por ano ele estava perdendo 10, 15% de silagem. Isso é muita coisa, né? Eu desconheço um material que te prometa entregar às vezes 10, 15% de aumento de produtividade de um ano para o outro. O cara fala assim, eu não consigo agronomicamente aumentar minha produtividade, né, nessa grandeza de um ano para o outro, sem mudar drasticamente algumas coisas dentro da propriedade. Só que todo ano o cara joga a silagem fora. E falta silagem, e às vezes tem que comprar silagem do vizinho, ou ir para o mercado de silagem, que é caríssimo, né? Falo que vender silagem hoje é melhor negócio que vender leite, né? É um negócio, né, bem lucrativo. E aí, assim, aquilo me incomodou muito. Eu fiz uma apresentação, mostrei os dados para o associação. Falei, nós vamos mudar isso aqui, porque muita gente joga muita comida fora. Dava para montar um retiro aqui, sei lá, de 500 vacas aqui, só com o que o pessoal joga fora de silagem, né? Vamos entender por que está perdendo. Está faltando o quê? Conhecimento, mais tecnologia ou capricho, né? Ou querer fazer o negócio. Então, eu acho que era uma reunião de tudo isso, sabe? O produtor entender que ele tinha que cuidar um pouquinho mais da questão da vedação, né? De isolar o local dos silos, né? Quantas fazendas que a gente não vê que vai lá uma novilha todo ano, uma bezerra sobe em cima do silo, né? E aí estraga, fura a lona, perde silagem. O que custa cercar o seu silo? Com tela mesmo, né? Não adianta colocar um fio de choque, né? Cachorro passa ali, né? A novilha às vezes não respeita um choque, então é realmente isolar a área do silo, porque está dentro da fazenda e tem animais e às vezes eles escapam, né? Então entender isso, né? Mas também entender que às vezes existem algumas tecnologias que ajudam, né, a preservar mais a qualidade e reduzir essas perdas, né? E na época, dentro desse levantamento, foi engraçado que eu vi que dos 90% dos produtores que perdiam silagem, né, apenas 10 não tinham furos nas lonas. Então, assim, muita gente tinha esse problema. O cara perde silo, mas porque realmente entra muito animal no silo. Isso aí tem que pegar e falar, está esclarecido? Não pode deixar entrar animal no silo. Beleza. E outras tecnologias que podem ajudar? Então, o cara investir um pouquinho mais em tecnologia de lona, né? Hoje o produtor às vezes vai comprar a lona e ele quer comprar a mais barata, chega lá na loja, tem lona para silagem? Qual que você tem? Eu quero a mais barata. Né? Entender que às vezes ele está entregando uma responsabilidade de armazenar, de preservar aquela quantidade, aquele montante de forragem em cima de um plástico que às vezes não é específico para aquilo. Né? Muito produtor não sabe que a qualidade da lona, do plástico que ele utiliza para vedar o seu silo, o que é mais importante em vez da micragem é se aquela lona tem tratamento UV ou não contra raio solar. Às vezes aquele material vai ficar exposto por 12, 13 meses, batendo sol todo dia em cima. Se aquele material não tiver um aditivo, ele vai se decompor em cima do silo. Né? Isso acontece muito. Lona preta, isso foi um levantamento que o Thiago Bernardes fez, né?
aqui da UFLA, mostrando que era a lona mais utilizada ainda para vedar silo, lona preta, e é a que mais ganha carga térmica, né, e vai deixar passar muito oxigênio para dentro, né? E aí veio as barreiras de oxigênio, né, uma tecnologia amplamente utilizada fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, e o pessoal falava sem entender para que servia aquilo, mas hoje se sabe para que serve, né? Inclusive já teve gente aqui falando sobre isso, né? E é muito efetivo a função daquilo. Realmente é um plástico que vai impedir a respiração celular, né? Vai impedir a respiração do silo pós-vedação. Né? É muito importante o produtor entender que o plástico que faz a cobertura não necessariamente tem a mesma característica de uma barreira de oxigênio, que é um plástico feito para não deixar o oxigênio voltar para dentro do silo. Então, o produtor começou a entender que tinha tecnologia que poderia ajudar, e eu vejo que isso ajudou muito, sabe, no mercado. O produtor usar um inoculante ou não, né? Isso é um tema também muito discutido, né? Cabe ou não usar inoculante? Funciona ou não funciona? Assim, inoculante é uma tecnologia que já está testada no mundo inteiro, tem ampla literatura, né, para ser explorada com isso. Né, e é validado cientificamente, né, a indústria investiu muito em pesquisa, só que o produtor tem que entender que inoculante não é tudo igual, né, não é tudo igual. Né? E também tem que aplicar bem aplicado, né? Se simplesmente jogar por cima não funciona. Exatamente, né? A forma da aplicação da tecnologia. Então a gente pega às vezes uma tecnologia e usa mal essa tecnologia e não vê o resultado daquilo e vai cobrar que a tecnologia, vai falar que a tecnologia não funciona. É igual chegar pro produtor e falar, vamos fazer IATF? E o cara tem um mau resultado com a ETF. Aí o cara fala, a IATF não presta. O problema é de quem, né? Será que o problema é da tecnologia ou de que a forma como você aplicou na sua propriedade? Então, assim, existem tantas tecnologias em cima de conservação de forragem que a gente pode, né, utilizar, mas a gente tem que utilizar com critério e entender o que eu quero com aquilo e qual que é o benefício daquilo, como é que aquilo se paga dentro da nossa propriedade. Né? Mas assim, realmente revisar todo esse processo aí de as tecnologias que eu vou utilizar, se isso cabe ou não cabe na minha propriedade, né? E lembrar, a tecnologia por si só, ela não faz nada sozinha, ela tem que ter uma aplicação, ela tem que ter um método de uso dela para ela realmente ser efetiva dentro da sua propriedade. Né? Não, sem dúvida. Perfeito. Faz muita análise, né? Caro é ter lá o silo em volta ou é perder essa quantidade de silagem? Não, sabe que uma analogia que eu sempre faço pensando no leite, a gente, usando a máquina de ordenha como exemplo, a gente se preocupa com todas as questões da fazenda, qualidade de reprodução, nutrição, sanidade, mas chega na ordenha, ela está desregulada e a gente acaba jogando tudo fora, né? Acho que pro milho encaixa bem, que a gente faz todo o planejamento, mas a gente escolheu uma lona errada, a gente pode botar tudo para fora. Tudo né? perder. Alan, pensando na prática para o produtor, chegamos no dia de colheita do milho, o milho está perfeito para colheita, o nosso fornecedor de serviço está vindo para a nossa fazenda. O que o produtor tem que ter atenção? Ele vai pensar assim, não, eu tenho 3 silos aqui, eu vou encher um e meio hoje, vou terminar de encher uma parte amanhã, vou vedar ele no terceiro dia. Qual que é a sua indicação para a gente justamente diminuir a questão de perda no silo? Legal. O que eu gosto de sempre fazer nas propriedades é um exercício de memória. O que é isso? Cara, vamos chamar todo mundo que vai participar desse processo, nem que seja antes mesmo de começar, ali na hora, por 10 minutos, 15 minutos ou meia hora, e vamos conversar e vamos fazer um exercício de memória. O que é isso? O que a gente fez ano passado que precisa melhorar e que não deu certo, que a gente precisa mudar, né? Então, às vezes, o produtor, eu falo que ele tem que ter um diário de bordo, sabe? Na época da confecção da silagem, cara, vai anotando tudo que você tá vendo que tá saindo fora do seu programado, para ano que vem você consultar esse seu diário de bordo de ensilagem, para você ver o que você precisa fazer diferente, porque a gente não lembra, né? Eu chamei, às vezes, pouca gente para me ajudar aqui a transportar minha silagem, às vezes foi 1 ou 2, 3 tratores com carreta e não foi o suficiente, ou chamei pouco caminhão, então esse ano eu tenho que chamar um pouco mais, né? O cara rever tudo que deu de errado, ou que saiu fora do planejado, para ele melhorar, porque senão errar é humano, mas insistir no erro, cometer o mesmo erro todo ano, aí já não cabe mais, né? A gente tem que errar coisas novas, né? Então fazer esse exercício de memória e conversar com todas as pessoas que estão envolvidas, né? Tem uma parte da confecção de silagem que é não menos importante, é muito importante, que é a questão da compactação, né? E a gente
Nós técnicos entendemos a importância disso, né? Mas será que aquele operador que está lá em cima do trator, né, ou de uma carregadeira, enfim, da máquina que você está utilizando, ele sabe a importância daquilo? O cara entendeu claramente qual que é o resultado final do trabalho dele? Às vezes ele nem sabe, né? Ele acha que pisar silo é dar 2, 3 passadas ali, o silo dá uma baixadinha e é ok, é isso que ele precisa fazer. Mas não é, explicar para ele a importância daquilo, como que aquilo vai afetar a qualidade final da silagem, né? Ou como aquilo pode condicionar numa silagem que esquenta ou não esquenta num silo, né? E o quanto que ele tem que fazer de exercício no sentido, compactar silagem é você fazer isso, até você ter uma observação de que o material realmente está compactado em todos os sentidos, longitudinal, transversal, fazer um esclarecimento para todas as pessoas, porque senão o cara, ele tá ali jogado, que eu falo, né? E o cara não entende, né, a importância daquilo e ele não vai fazer o que você quer, porque você não deu condição, você não deixou muito claro o que você espera dele. E é isso, né? Porque senão ele acha que tá fazendo porque você quer e não porque precisa. Sim, porque você mandou, né? O cara mandou eu compactar aqui, mas assim, ele nunca compactou silo, né? Ele chamou um vizinho lá, aí o vizinho mandou o filho de lá, um menino novo que nunca compactou silo e acha que ia andar no trator em cima do silo. E às vezes não. Então hoje tem internet, tem celular, as pessoas às vezes nem estão prestando atenção no que está fazendo. Não, gente. Isso aqui é um dos dias mais importantes da fazenda, tem um significado, tem um resultado almejado. Vamos esclarecer os pontos para todo mundo estar alinhadinho e saber o que a gente precisa fazer, né? Compactação tem que ultrapassar o tempo da colheita, né? Qual que é o tempo de compactação? É mais do que o seu tempo de colheita. Então você ficou lá no dia 10 horas colhendo o silo, fica 12 horas, 11 horas compactando, tem que ser mais. E na prática o que acontece? O primeiro a parar é o cara que está compactando silo. As carretas posa cheia de um dia para o outro, os caminhão posa cheia de um dia para o outro, e no outro dia joga aquilo no silo, aquilo já está quente, já está fermentando, já está perdendo nutriente. Mas por quê? Faltou esse alinhamento, esse esclarecimento técnico, mas explicar para as pessoas que estão envolvidas, né, sobre aquele processo. Eu acho que isso aí é diferencial em qualquer coisa dentro de uma propriedade de leite, né? Eu estava falando de ordenha ou reprodução. Se as pessoas não entenderem qual que é o resultado final almejado e como que elas têm que conduzir, né, esse processo para chegar naquilo lá, elas nunca vão fazer certo, né? Porque você não explicou, você não deixou claro para elas qual que é a entrega e como é que depois a gente vai avaliar se aquilo está correto ou não. Então fazer esse exercício de memória, né? O que deu certo, o que deu errado, vamos tentar contornar e alinhar, todo mundo alinhado, né? Nesses pontos que a gente precisa atuar. O Caio estava puxando essa importância aí de vedar o silo no mesmo dia, né? O que a gente fala em número de perda? De deixar esse silo aí de um dia para o outro? Começou num dia, terminou no outro? Olha, é muito difícil te falar em perdas, porque quando a gente fala perda, hoje para o produtor, perda é aquilo que ele está vendo que ele está jogando fora. Essa é a verdade. Né? E eu também, assim, chega num silo, não estou perdendo nada aqui, eu não jogo nada de silagem fora. No outro, você chega lá, tem um barranco de silo podre lá do lado, aquele lá perde. Mas as perdas, a gente tem que entender que o processo de conservação de forragem é um processo de perda. Vai existir, você tem que pagar para aquilo fermentar. Né? A conservação é um processo de fermentação via micro-organismo. Então, os micro-organismos precisam se alimentar para produzir, né? Parte deles precisam se alimentar para produzir ácidos de interesse e ajudar, né, na preservação desse material. Então, vai existir perdas. Agora, o que a gente está falando é que, assim, um processo, às vezes, de deixar um silo mal compactado ou deixar um silo de um dia para o outro respirando para depois realizar a vedação, o que isso vai condicionar? Em maiores perdas, muitas vezes, às vezes invisíveis, porque a gente não está vendo o carboidrato, o amido, o açúcar simples da silagem sendo transformado em quê? Em gás carbônico, calor e água, que são os processos, são os produtos de fermentação: ácidos, calor, água e gás carbônico. Só que o produtor não enxerga o gás carbônico ali, né? Ele não enxerga. A água ele vai enxergar só depois, às vezes, na produção de um efluente, né? O calor ele consegue ver ali, o material está esquentando ou não está esquentando, né? Está gerando calor. Quem está produzindo esse calor? Micro-organismos. A custa de quê? De queimar alguma coisa, queimar a comida da vaca. Então a gente tem que, sim, difícil quantificar, tá? Quanto que perde. Por isso que a gente orienta,
minimize a respiração do seu silo. A respiração é sempre a fase aeróbica. Não deixe esse silo descompactado, vede o mais rápido possível para você impedir que esse silo continue respirando. Que a partir do momento que você colheu a planta, né, ela continua respirando ali e ela vai perder nutriente, né? Então, o mais rápido possível, né, compacte sem parar, né, o interrupto, né, mas não deixe esse silo para fechar às vezes num dia posterior, porque você pode deixar esse silo respirando por mais tempo, né? A gente sabe que a operação de vedar silo é uma operação um pouquinho chatinha, complexa, né? Porque ela envolve vários processos. E às vezes muito produtor gosta de falar, eu gosto de fazer isso de manhã, que tá fresco, e eu também gosto, né? Mas você compactar muito bem o material anteriormente, colocar já os plásticos por cima e amanhã você só acabar de vedar, ok, você já vai minimizar um pouco, principalmente quando às vezes você utiliza uma barreira de oxigênio, né? Você vai diminuir um pouco esse fluxo de oxigênio para dentro do silo, né? Então isso já poderia ajudar, né? Bom, a gente vai no que dá para fazer, né? Isso. Bacana. A gente caminha para a parte de retirada? O grande dia, o dia de abrir o silo. Legal. Alan, qual que é o tempo mínimo que essa silagem ela precisa ficar fermentando para a gente chegar num valor aí adequado, assim, talvez até o pico de nutriente dele para as vacas aí? Legal. Então, assim, a gente precisa só lembrar que a gente nunca vai acrescentar nada dentro de um silo, em termos de nutriente, do dia que eu fechei até o dia que abriu. Pelo contrário, são perdas, né? Sim. Eu fechei o silo, vamos falar assim, estava com 35% de matéria seca, com 32% de amido. No dia que eu abri, espera-se que esteja com menos matéria seca e menos amido, porque existe perdas no processo. Agora a gente sabe que o tempo de armazenamento é um aliado nosso, principalmente pensando na questão de melhoria da digestibilidade do amido, né? Porque ali dentro do silo tem a produção de enzimas, né? E essas enzimas vão fazer a proteólise ali de algumas matrizes proteicas e isso vai disponibilizar mais o amido dentro do rumen do animal. Então, o tempo de fermentação ele é um aliado do produtor pensando na digestibilidade do amido. O tempo mínimo também para abrir um silo, ele é necessário para que o processo de fermentação ele aconteça de forma plena, né? Ou seja, tem uma produção de ácidos fortes ali, principalmente o ácido acético, mas tem vários outros ácidos que vão ser produzidos dentro do silo, né? Tem muitos compostos e isso é uma linha de pesquisa bastante ampla hoje no mundo, né? Para entender um pouco mais sobre esses perfis de fermentação e como isso modula o ambiente ruminal, né, de vacas leiteiras de alta produção e é uma linha de pesquisa bem interessante, mas a gente precisa deixar o silo fermentar, né? Isso em literatura está muito bem descrito que é em torno de 3 a 4 semanas para esse processo ele estabilizar, né? A plena produção de ácido, a temperatura do silo voltar a acompanhar a temperatura ambiente, né? E os gases ali que foram produzidos eles se acondicionarem ali dentro do silo, né? São 3 semanas. Usar inoculante pode acelerar esse processo? Sim, pode acelerar o processo de acidificação, preservando mais nutriente, produzindo alguns ácidos de interesse. Mas pensando na questão do amido, né? A gente sabe que até 6 meses, 180 dias, né? Existe um ganho em disponibilizar, em digestibilidade desse amido. Né? Só que a gente sabe que com 60 dias, em torno de 40 a 60 dias, é onde existe a maior quebra dessas prolaminas, então é onde o produtor vai ganhar em digestibilidade. De 60 para frente, esse ganho existe, mas é menor. A inclinação desse ganho é menor. Então, assim, o ideal seria não abrir nenhum silo com menos de 2 meses. Mas tem produtor que às vezes quase nem fecha, né? Precisa abrir um pouquinho antes, né? Precisa abrir antes, né? Mas 4 semanas, né? Assim, 3 a 4 semanas seria o período para acontecer uma fermentação e eu não ter... correr o risco de abrir um silo e ele ainda está quente, e ele ainda está com um odor ainda que não é de silagem fermentada, né? Mesmo às vezes usando os inoculantes. Os inoculantes vão ajudar, né, principalmente inoculantes com bactérias homoláticas, né, para acidificar mais rápido e preservar nutriente, mas pensando no amido em 2 meses. Né? A gente roda e volta na importância do planejamento, né? Planejamento, né? E muito produtor me pergunta, mas tem prazo de validade, silo? Né? Não, eu já abri silo em fazenda de 2 anos, que o cara não consumiu, deixou para um ano aí, foi silo de 2 anos.
o silo estando, né, vedado, né, não estando em fase aeróbica novamente, né, a fase aeróbica seria somente o pós-abertura. Eu expus aquela silagem ao oxigênio novamente. A partir do momento que eu fiz isso, o silo vai começar a entrar num processo de crescimento de micro-organismo aeróbico, fungo, levedura, que vão estragar a minha silagem, né? Então, eu só deveria expor o meu silo no dia da abertura. Né? Agora, se ele ficar em fase de anaerobiose, o seu risco é muito baixo, né? Perfeito, Alain. E quando a gente abre esse silo, a gente sabe que ele tem várias composições ao longo do começo até o final dele. Qual que é a sua indicação para o primeiro dia que eu abrir esse silo? Eu vou dar para as novilhas essa silagem, eu vou começar a fazer aquela adaptação, eu preciso abrir antes de terminar o meu outro silo já para ter esses 21 dias de adaptação. Qual que é a sua indicação? Indicação sempre, se possível, aferir um teor de matéria seca, né, para você entender o quanto de matéria seca que tem nesse silo em comparação ao que você estava utilizando, né? Mas na prática, geralmente, a gente recomenda fornecer esse silo, né, da boca para uma categoria de menor exigência, animal, né, em recria, animais em crescimento. Por quê? Porque geralmente essa face do silo ali, aquela primeira parte do silo, ele não é tão bem compactada, ele foi numa parte mais exposta, né, ao oxigênio, então ele vai perder mais nutriente. Então não é aquele silo, o produtor fala assim, não pegou painel ainda, não chegou ainda no silo, porque aquela boquinha é ruim. E é realmente porque perdeu mais nutriente por exposição aeróbica. Então a gente recomenda realmente fazer uma transição. Tem muitas fazendas que eu trabalho que gostam de usar meio a meio, né, o silo que está utilizando e já começar a fazer uma transição com o silo que vai ser utilizado, vai mesclando os dois para essa transição de silo ela ser o mais suave possível e não ter diferença em produção de leite. E isso é muito bem visto e é muito bom fazer isso. Mas tem produtor que pelo tamanho do silo ele não consegue fazer essa transição. Por quê? Porque se ele tiver que tirar dos dois silos ao mesmo tempo, ele não tem consumo de nenhum dos dois. O consumo é baixo, o andar no painel é baixo. Então, aquilo vai trazer outro prejuízo, que é uma exposição de aerobiose ali, do oxigênio mais longa. Então, se possível, né, fornecer essa boca para recria, até pegar um painel, uma compactação legal e aí entrar para as vacas. Aí entrou para as vacas, coleta, faz uma matéria seca, faz as avaliações ali de tamanho médio de partícula, né, e sempre envio uma amostra ao laboratório, né? Hoje a gente está falando de produção de uma comida para entrar numa dieta, né? Compor uma receita, né? Compor uma nutrição, uma gestão da nutrição do rebanho. Como é que você vai fazer isso sem análise laboratorial, né? Eu vou muito às vezes para a região Nordeste, né? Fazer até treinamentos e tudo. E uma vez eu fazendo uma série de palestras lá, treinamento, eu sempre pergunto pro produtor, quem que tem análise atualizada do seu silo que suas vacas estão comendo hoje? Levanta a mão aí para mim. Olha, assim, eu me frustro de tão pouca gente que tem. Tipo assim, então, eu falei, mas como é que vocês estão fazendo a dieta das vacas de vocês? Vocês estão associando que a comida da vaca é o quê? Sendo que metade do que ela come, às vezes é silo, e você não aferiu a qualidade daquilo. Então, assim, aí não tem nutrição, não tem dieta. Se você não sabe a qualidade da forragem, e às vezes que é metade ou até mais da comida da vaca. É um chute. O cara pegou do silo do ano passado ou do silo anterior. Às vezes não é a mesma qualidade. Porque, como você disse, né? Existe variação. Dentro de um silo, às vezes tem 1, 2, 3 roças. Tem os silos de cliente ali que tem, às vezes ali 4, 5 roças junto ali. E é até difícil o cara pegar e falar assim, e aí, qual que é o material? Às vezes o cara colheu 4, 5 materiais, cada um plantado numa roça, juntou tudo num silo só. Virou uma salada mista, né? Agora, qual que eu vou falar, qual é a qualidade de cada um? Ficou difícil, né? Então, assim, faça uma análise bromatológica. A amostragem muito bem feita é uma coisa que a gente ainda peca muito, né? O produtor às vezes vai lá, pega 2, 3 pontinhos, enfia dentro de uma luva de inseminação, fecha aquilo de qualquer jeito e manda pro laboratório. Aí vem um resultado, ela fala, nossa, minha qualidade desse silagem é horrível. Às vezes deixa lá no carro uns 4, 5 dias e mandar ainda. Esquentando, né? Então, assim, tem um jeito de coletar, tem um jeito de amostrar, né? De enviar pro laboratório muito bem condicionada para que represente aquilo que a sua vaca está comendo. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Então, realmente, aferir a qualidade daquilo e mais, né? Criar um histórico dentro da sua propriedade, que a gente falou, né? Eu
tenho isso comigo desde que eu comecei a trabalhar. Eu tenho laudo, histórico de laudo, desde 2016, lançado no computador. Eu tenho uma planilha lá que tem todos os laudos de silagem, né, que eu analisei desde 2016. Você fala, para que serve isso aí? Ó, serve muito. Histórico, né? Histórico Sem dentro da dúvidas. propriedade, histórico de como é que aquilo vem melhorando ao longo dos anos, né? E tudo lá, porque o laudo em si, você entrega para o promotor, ele vai olhar e depois enfia aquele trem numa gaveta. Esqueceu. E aí fala, cara, como é que era a minha silagem do ano passado? Como é que era o silo a minha silagem desse silo em relação ao outro? Não tem histórico. E a gente às vezes tem informação, só que não cria um banco de dados a favor da tomada de decisão. Então é muito importante, eu sempre oriento, né? Falar, ó, vamos criar um banco de dados aí. Igual o produtor tem banco de dados de qual que é o histórico da CCS, da gordura, da proteína, da CBT. Vamos criar isso do silo. O silo, né, ele tem que ser mais um setor da propriedade. Né? Tem que ser mais um setor que compõe a propriedade, igual um bezerreiro, igual uma ordenha, né? Tem que ser. Tem indicadores do silo, né? Sem dúvidas, bom demais. E a gente caminha aqui para o nosso final. Se você pudesse deixar aí uma recomendação para quem vai fazer silagem agora, qual seria? Não, tem tantas, né? Recomendações. Mas de maneira geral, assim, o produtor que às vezes ele acredita que pode fazer melhor, que ele não está satisfeito com aquela silagem, eu acho que tem que sentar com o seu corpo técnico e esclarecer todos os pontos e fazer um entendimento. Ó, aqui tem alguma coisa que eu posso fazer melhor dentro dessa qualidade dessa silagem, né? Para onde que eu preciso caminhar? O que eu preciso fazer que isso aqui ainda não está entregando o resultado que eu quero, né? Que é produzir um leite mais barato, com mais eficiência e com mínimo de perda, né? E aí chamar as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo para poder unir os pontos e ver a responsabilidade de cada um. Às vezes do agrônomo, de ajudar a posicionar um material melhor, mais seguro, que tem uma janela de corte mais ampla para poder colher o milho num ponto mais correto, né? O nutricionista, ó, essa silagem é a que você quer? É a que você precisa para fazer uma nutrição mais barata? Não, não é. Então, o que a gente está errando? É no ponto de colheita? É no processamento? Não. Então, assim, fazer essa reunião, né, unir esses pontos para iniciar aquele nosso planejamento. Nós vamos ficar nessa retórica, mas é do planejamento, né? Senão você só está como um passageiro nesse ônibus, né? Todo ano você faz silagem, mas você muitas vezes não sabe para onde você está indo, porque você se acostumou com aquilo, né? E você não tem um histórico dentro da propriedade, né? O seu, talvez, nutricionista ou a pessoa que te ajuda ali nunca deixou muito claro o que ela precisa, né? Em termos de qualidade nutricional. Então, fazer essa reunião dos pontos, né? E para poder iniciar um planejamento não só de operação, mas às vezes até de capacitação, né? A gente treina muitas vezes nossos ordenhadores, o sanitarista, as pessoas que estão lá cuidando das bezerrinhas, e o treinamento do pessoal que vai estar envolvido com a silagem, né? Falta demais, né? Eu já fiz muito treinamento de fazenda, né? Que eram equipes grandes, né? Muita gente envolvido, que assim, o pessoal da alimentação reclama do pessoal que faz o silo, porque às vezes são setores diferentes, né? Tem a parte da pecuária e tem a pecuária e tem a parte agrícola, né? Aí o cara da agrícola só vai lá e entrega o silo para o cara da pecuária agora compactar, vedar e fazer aquela silagem. Mas o cara reclama, mas o cara da agricultura me entrega um silo colhido no ponto errado, ou com grão mal processado e tal. E aí não existe essa conversa, né? Então a gente tem que às vezes pegar e sentar e unir todos esses pontos. Desde o cara que compacta o silo, né? O cara do tratador que vai utilizar aquela silagem, a forma com que ele retira aquela silagem vai influenciar no resultado final, né, da preservação da qualidade ou da manutenção daquela qualidade. Então, assim, acho que treinar mais essas pessoas ainda falta muito esclarecimento sobre o que é produzir uma silagem de qualidade superior e como preservar aquilo, né, como levar aquilo até a boca da vaca, né. Então, é um processo de muita gente, né, gente da agrícola, gente da fazenda, né, dos donos, da gestão, da gerência, muita gente envolvida num processo tão importante que hoje, assim, se a gente se especializar e ganhar força isso dentro da fazenda, isso tem muito benefício. Eu já vi fazendas assim que a gente associa o crescimento dela, né, muito em cima dessa evolução da qualidade da forragem. Você perguntar para um produtor hoje que está com
média boa, né, média altíssima por vaca, e vai perguntar para ele, ó, o que você fez nos últimos anos que você vê que é responsável por você ganhar produtividade e reduzir custo aqui na sua propriedade? Com certeza, em algum momento ele vai falar, investir todo ano em fazer uma silagem de melhor qualidade. Isso aqui para mim é prioridade, porque baixa custo nutricional e as vacas respondem, aumentam a produção de leite, né? Eu, por trabalhar com nutrição também em alguns rebanhos, a gente vê isso acontecendo todos os dias. Às vezes a gente muda um silo, sem mudar nada na dieta, as vacas aumentam 2, 3 litros de leite. E eu tenho que tirar até ração concentrado, né? Tirar grão úmido, tirar milho. E melhor dos mundos. Aumentou receita, por aumento de produtividade, e diminuiu o custo alimentar. Como diz, dinheiro no bolso do produtor. Então, esses caras vão geralmente falar isso para você, né? Envolver mais esforço e planejamento em cima da produção de qualidade da silagem, das forragens que vão ser produzidas ali dentro da propriedade. Acho que a gente não consegue fugir. O bom produtor de leite, ele precisa ser bom em fazer alimento. Não tem como. Né? Eu tenho muito legal você falar isso, porque tem uma frase que eu levo comigo de um grande produtor de leite, e assim, para mim é um professor, né, que eu levo para mim, que é o Léo Pereira, famoso Léo Pereira lá do Carmo do Rio Claro, da fazenda do Grupos Reunidas, né? E ele sempre falou isso para mim e eu levo isso, né, como um mantra, né? Falou, não existe pecuária de leite eficiente com uma agricultura ineficiente. Perfeito. Vaca nenhuma no mundo vai pegar uma agricultura ineficiente, né, e transformar aquilo num leite eficiente. O que ele quer dizer? Cara, não adianta você pegar um silo caro, um silo ruim, de baixa qualidade, um silo mal compactado, um silo mal tirado, e entregar na boca da vaca e querer que ela produza um leite barato. Isso não vai acontecer, isso é ilusão, né? Então, entender isso é muito importante pelo produtor, que ele tem que investir bastante esforço em cima disso, porque isso pode determinar realmente o lucro ou o prejuízo dentro de uma atividade, né? A continuação ou o cara sair da atividade, né? Porque o bicho é ruminante, vai comer forragem. Quanto mais forragem comer, mais saúde às vezes tem, né? É uma coisa muito clara nas fazendas, né? E às vezes a produção de mais sólidos e tudo que a gente quer, e fica mais barato, né? Então fazer silagem de alta qualidade está correlacionado com deixar mais margem dentro da atividade. Perfeito. Né? Caio, quer completar pra gente? Pois olha, é isso, o Alan falou, a gente precisa ser mais eficiente, né? Não existe o bom produtor de leite que não é um bom agricultor, isso não anda junto, né? Sim. E a gente tentou passar assim meio que na forma prática, né? O que a gente pode agregar para o produtor que está chegando num momento importantíssimo, que é a colheita, a fabricação de silagem, que eu sempre digo que é o dia mais importante do ano. Você errou ali, você vai ter que lidar com essa situação o resto do ano, né? Então, quero te agradecer a sua presença aqui, pra gente foi muito esclarecedor. Esse assunto aqui, eu acho que a gente gastaria todos os episódios do Mamíferos que já passou aqui, a gente ainda tinha coisa para falar sobre produção de silagem, né? Espero você em próximo momento pra gente falar em produção de silagem de capiaçu, de outras matérias-primas aí, e obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço aqui vocês, a companhia, pelo convite, né? É um prazer. Agradeço os mamíferos que vão escutar aí esse podcast. Espero ter contribuído de alguma maneira, né? E meu contato vai seguir lá também na descrição do vídeo. Quem quiser tirar alguma outra dúvida, né? Fique à vontade. Isso é um assunto que eu adoro. Todo ano estou envolvido com isso aí e, assim, pretendo continuar durante muitos anos, porque é algo que a gente vê que dá resultado nas propriedades, né? Então, assim, espero que o pessoal goste bastante e aproveite desse conteúdo que a gente produziu aqui hoje. Sem dúvidas. Te espero em um próximo episódio. Obrigado. Te vejo, mamífero. Vamos fazer o nosso brinde? Bora?